para enfrentar esse problema que a gente sabe que assola a nossa sociedade. Nós estamos aqui na Farrapos, sabemos que é um problema real a drogadição. Estão conosco o pastor Dorival Almeida e a irmã diaconisa Elisandra Almeida. Sejam bem-vindos. Amém. Paz do Senhor, Deus abençoe. Uma alegria estar junto com a irmã e com todos os nossos irmãos que estão videologados. Que a bênção de Deus possa alcançar a vida de todos nós. Glória a Deus. É uma alegria estar participando hoje em dose dupla, né? Em dose dupla. E onde eu brinquei com o pastor Dorival. As irmãs não tem noção que os dois falam muito. Deus abençoe os irmãos que estão chegando, né? Os irmãos que já trabalham nessa frente. Que Deus possa nos acompanhar em cada detalhe. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e para quem não conhece esse trabalho, o Ombro Amigo Restaurando Vidas, ele é um departamento da nossa igreja que trabalha com dependentes químicos e seus familiares. Atualmente, o nosso trabalho ele está muito voltado para moradores de rua. Hoje, muito pouco a gente atende pessoas que têm uma estrutura familiar, né? São pessoas que a gente evangeliza e elas vêm aqui, que estão aqui na volta, né? Alguns são trazidos por familiares, por conhecidos, mas a grande maioria é mesmo morador de rua. Nós encaminhamos para centros de recuperação. Qual é, assim, como a gente vê a nossa maior tristeza da gente ver muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Muitos desviados, pessoas que já tiveram, inclusive, cargos mais altos, né? Dentro da igreja, já nos deparamos com pastor, sabe? Isso realmente é muito triste, né? E hoje a gente convidou os irmãos para virem até aqui para falarem da experiência do pastor, que teve uma experiência, né, pastor, nessa situação, e para as pessoas verem que é possível, através de Deus, de Jesus, é possível mudar a vida, né? Mudar totalmente um destino, talvez, que o inimigo, que o mundo, que a nossa carne já tinha traçado para nós, mas Deus tinha um destino diferente, né? Então, pastor, fica à vontade para nos contar a sua experiência, falar quando foi que o senhor teve um encontro com Jesus. Amém. Minha amada irmã, nós, ainda na infância, quando eu digo nós, eu, meus pais, na infância, o evangelho chegou na nossa casa. Então, já éramos uma família totalmente desestruturada, com muitos problemas, principalmente de violência e alcoolismo. E com a idade de 7 para 8 anos, então, nós viemos para o Evangelho. Eu não tinha completado 8 anos de idade, quando os meus pais vêm pela primeira vez e entregam as suas vidas ao Senhor, lá no interior de Tenente Portela, hoje é município de Derrubadas. Lá nós conhecemos Jesus. E eu entro no Evangelho e vejo uma transformação extraordinária na minha casa, na minha família. O meu pai, que outrora era um homem alcoólatra, mulherengo, violento, muito violento, ele deixa tudo isso e se transforma literalmente da água para o vinho. Então, é uma transformação. Não é por acaso que o primeiro milagre público que Jesus faz é transformar água em vinho. Se o Evangelho não transformar a essência, né, porque, por exemplo, o vinho, ele tem na sua essência a uva, a vide. E a água, ela é um produto gerado por Deus, criado. A composição química da água é totalmente diferente da composição do vinho. E Jesus transforma a água em vinho, apresentando para nós a solução de qualquer situação e circunstância na vida do ser humano, que é a transformação. Então, a transformação ela tem que ser literal. Ela não pode ser fantasiosa, imaginária,
ela não pode ser produto ou fruto da mente da pessoa, ela tem que ser literal, precisa ser vivida. E isso acontece na minha casa, na minha família, uma transformação muito profunda, muito extraordinária. E então eu, com 9 para 10 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo e passei a ter uma alegria indizível daquilo que era estar na casa de Deus. Mas chega a minha adolescência e chega também a complexidade da transformação da infância, essa transição da infância para a adolescência, ela é muito complexa. E o que acontece? Surgem muitas perguntas sem respostas, surgem muitas inquietudes, muitas dificuldades, muitas coisas que eu precisava de alguém para que pudesse me dar uma resposta, me dar uma orientação, me explicar o que era aquilo. E eu não tive. Meu pai era um homem semi-analfabeto, meu pastor era um homem semi-analfabeto, então a instrução era mais teórica, mais prática no sentido, não teórica no sentido de imaginar que isso poderia ser assim ou assar, e prática porque os pastores, os pais na época, eles diziam, meu pai me ensinou assim e é assim. O pastor disse que é assim e assim, acabou. Ou seja, fugindo totalmente daquilo que a Bíblia fala sobre a obediência. Porque a obediência, a palavra originária no grego, que é peiko, significa uma obediência mediante uma explicação. Então, precisa, para que eu te obedeça, você me convencer pelo conhecimento que você me transmite, a segurança que você me transmite de conhecer, faz com que eu te obedeça livremente e feliz. Mas não foi isso que eu encontrei. Então, naquela fase transitória de adolescente, de criança para adolescência, com 13 para 14 anos, eu saio da igreja, envolvido emocionalmente com coisas do mundo, com coisas da carne, ainda não entendendo, e aí o diabo faz aflorar em mim todo aquele ódio represado, toda aquela mágoa, aquele rancor represado dentro de mim por uma infância muito danosa para a minha formação infantil, para a primeira infância, a qual eu vivi experiências traumáticas muito grandes. Então, não haveria como eu suportar agora, nessa transição da infância para a adolescência, dando lugar à carne. Então, até um versículo que eu tenho estudado muito, estou orando a Deus, o que Deus realmente quer que eu faça com ele, se é um sermão, se é um livro, algo sobre Efésios 4 e versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Quando você dá lugar ao diabo, imediatamente o diabo toma isso e ele começa, a gente vai ler a Bíblia, e nos 66 livros da Bíblia alguém dá lugar ao diabo. É incrível, mas em toda a Bíblia, em todos os 66 livros, tem alguém dando lugar ao diabo. O que isso faz? A partir do momento que você cede esse lugar ao diabo, ele entra em ação com aquilo que Jesus já nos avisou. Ele vem roubar, matar e destruir. Então, revoltado, guardando uma profunda mágoa, rancor contra o meu pai, eu vou conhecer as coisas que o mundo oferece. Então, com 14 para 15 anos, eu vou ter meu primeiro coma alcoólico, vou ficar 3 dias praticamente. Os meus colegas com os quais eu tomo esse primeiro chamado na linguagem do mundo, porre, eles me abandonam, me deixam no meio de um mato lá, nós estávamos num jogo de futebol, me deixam lá no meio do mato, desmaiado, todo vomitado, e meu pai e a polícia vão me achar às 5 horas da manhã, desmaiado dentro de um mato, que eu não sabia nem o que era, aonde eu estava, nem quem eu era e o que estava fazendo ali. Ali começa uma história de desgraça, começa uma história de repetir a mesma maldição que estava sobre as costas do meu pai, quando ele vem para a igreja, e agora isso parece que esses próprios demônios são passados para mim. E eu passo a viver essa vida totalmente desregrada, sem ordem, sem rumo, sem direção. Saio de casa uma e outra vez, volto,
essa fase aí ela é muito intensa, é um adolescente totalmente perdido, sem rumo, mas pela graça infinita e misericórdia do Senhor e a oração de toda uma igreja intercedendo por mim, com a idade de 20 anos, eu estou dentro de uma boate, 2 horas da manhã, bêbado, sob efeito de álcool, sob efeito de drogas, e eu costumo dizer que o próprio Senhor Jesus entrou ali dentro de uma forma impactante, marcou para sempre a minha vida ali, porque o Senhor falou cara a cara comigo, e eu usava uma frase que eu respondia sistematicamente para todas as pessoas, quando alguém queria me pregar, quando alguém queria me evangelizar, quando alguém queria falar de Jesus para mim, eu dizia assim: me deixa que eu estou aproveitando a vida. Essa era a frase que eu utilizava. E quando Jesus entra dentro daquela boate, 2 horas da manhã, ele fala literalmente comigo desta maneira: se você morrer hoje aqui, valeu a pena aproveitar a vida? Então, essa pergunta impactou tanto a minha vida, assim, eu fiquei desesperado. Eu achei que eu estava delirando, tendo uma overdose, alguma coisa. Eu corri para o banheiro, me lavei a cabeça em água fria, fui até o espelho do banheiro, assim, olhei os meus olhos, apertei meus olhos para ver se era eu mesmo, olhei bem, e eu ouvi a voz do Senhor falar de uma maneira impactante outra vez: se você morrer aqui dentro hoje, valeu a pena aproveitar a vida? Então eu me aproximei do espelho e disse: Senhor, eu não tenho força para sair daqui. Eu quero, tu sabes que eu te amo, tu sabes o quanto eu te amo e quanto eu queria te servir, mas eu não consigo sair desse mundo que eu estou. Mas eu te faço uma promessa hoje. Se o Senhor me tirar deste lugar, me libertar de tudo que eu estou amarrado, que eu não precisar fazer tratamento nenhum, que eu não precisar passar por uma clínica, que eu não precisar passar por nada, eu vou te servir enquanto viver, e aonde o Senhor me mandar, eu irei. E assim sucedeu. O Senhor me libertou dali. 3 meses depois, eu saí, eu morava no Mato Grosso, voltei para o Rio Grande do Sul, vim para a casa dos meus pais, e antes de completar 21 anos de idade, eu estava de volta na mesma igreja, o mesmo pastor, 31 de julho de 1997, o mesmo pastor que estava pregando, foi o pastor que me batizou nas águas, foi o pastor que 7 anos, 2 meses e 20 dias antes disse que não ia arriscar meu nome dos membros, porque um dia eu ia voltar, que um dia ele ia me ver pregando em cima de um púlpito, porque Deus tinha me escolhido no ventre da minha mãe. E naquela quinta-feira Deus me presenteou de ele mesmo estar pregando, e ali eu me reconciliei com o Senhor, já tendo jejumado 3 dias, já tendo tido um encontro com o Senhor muito grande. Então, eu volto para a casa do Senhor. Com 8 dias, comecei a pregar o Evangelho, e estou há quase 28 anos, esse ano, se Jesus permitir, são 28 anos servindo ao Senhor no ministério. No dia 5 de outubro de 97, eu fui separado para obreiro, e há 25 anos servindo ao Senhor integralmente no ministério. E aí a pergunta que vem é a seguinte: mas como o Senhor conseguiu? Lá naquele dia, naquela madrugada, eu criei aquilo que hoje o pastor Humberto tem ensinado muito, que é sobre um planejamento estratégico. Então eu criei um planejamento estratégico para mim. Eu vou morar no céu. O céu foi feito para mim, e o meu pai me ensinou a ser um homem de palavra. Então, a minha palavra tem que ser sim, sim e não, não. E eu disse para Jesus que se ele me libertasse, eu ia fazer 2 coisas: servir a ele enquanto vivesse, e aonde ele me mandasse eu iria. Por isso, hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, e com a sua experiência, como o senhor acha que a gente, enquanto trabalhando nessa obra, né, nós atendemos as pessoas na mesa, nós recebemos ali as pessoas, encaminhamos as pessoas para os centros de recuperação, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a terem
esse encontro, sabe? Porque a gente vê muitas pessoas passarem o tempo no centro de recuperação e até muitos tempos depois terem recaídas, e aí parece que não houve essa transformação da água para o vinho, né? A questão, minha irmã, concernente a isso, ela é muito mais complexa e profunda que uma simples pergunta ou resposta vai resolver. Infelizmente, eu convivo com isso dentro do contexto da minha família, né? A dependência química, alcoólica, a vida toda. Isso vem de ascendentes, vem de uma árvore genealógica extensa, e infelizmente é uma coisa que eu vivo diariamente. E o que a gente pode dizer? O que eu detectei nesses quase 30 anos conhecendo centros de recuperação no Brasil e fora do Brasil? Sempre quando eu tenho intimidade, mais proximidade dos líderes, dos pastores de centro de recuperação e as pessoas envolvidas lá, eu procuro expressar esse sentimento de que eles preparam as pessoas para ser um soldado, um guerreiro, um valente lá dentro do centro de recuperação. Lá eles são crentes, eles pulam, eles falam línguas, eles profetizam, eles não sentem falta de nada. Eu até brincava com a minha esposa um dia que eu saí na rua dirigir e ela estava com um negócio da carteira, fazendo a renovação da sua carteira, e ela dizia assim, mas isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui se fosse lá o instrutor ia te punir, não sei o quê. Aí eu digo para ela assim, lá, quando você está na autoescola, você está dentro da sua jaulinha, onde na jaula você faz tudo do jeitinho que tem que ser, porque você não tem para onde correr. Aqui é a selva. Aqui na rodovia, na cidade, no centro é selva. E aqui, se você piscar, você pode morrer. Então, o que acontece com o que eu tenho visto, infelizmente, acontecer ficou 9 meses, 6 meses o tempo da casa, ficou mais que o tempo da casa, saiu cheio de Deus. E quando ele sai de lá ele está rodeado por uma família que entende ele. Lá ele está rodeado por pessoas que falam o idioma dele, que falam a linguagem da rua, que falam a linguagem daquele grupo de pessoas dependentes, necessitadas, que precisam ser mudadas. Mas o que acontece é que quando ele sai para a rua, ele já não tem mais um monitor, Sim. ele já não tem mais um líder, ele já não tem mais alguém que faz ele despertar de madrugada para orar, que faz ele tirar um momento de meditação. Agora ele não tem mais versículos nas árvores, ele tem mulheres seminuas andando na rua. Se o problema dele for comportamental na área sexual, ele vai ser tentado constantemente. Ele não vai ter mais lá companheiros orando e lendo Bíblia, falando de Deus para ele, falando aquelas frases de efeitos lá, mas terá o vizinho fumando maconha e ele vai sentir o cheiro da maconha e vai despertar o metabolismo dele para aquilo. Ele vai cruzar para ir para o trabalho, ele vai cruzar por 2, 3 biqueiras. Então, todo esse contexto ele é muito mais complexo do que se possa imaginar. Mas se eu pudesse reduzir tudo que pudéssemos ficar aqui a noite inteira falando em uma frase, eu reduziria tudo isso a uma frase. Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então, se não houver esse acontecimento miraculoso, todo e qualquer trabalho se torna praticamente em vão. Então, o que acontece? A gente sofre muito com isso, porque eu estava fazendo uma soma, assim, com grandes expectativas maravilhosas. A cada 100 que você socorre, você consegue salvar um. Você consegue resgatar um que vai se tornar um obreiro, um servo de Deus, um instrumento de Deus. Eu tenho hoje meninos que há 20 e poucos anos atrás socorri, segurei na mão, passei noites inteiras no monte orando, chorando. Hoje sou um pastor presidente. Então, assim,
mas é um aqui e 20 lá perdido. Mas se a Bíblia diz, o Senhor afirmou que uma alma vale mais que o mundo inteiro, então está. E o que pode fazer? Continuar fazendo o trabalho. Lembrando, vamos, para mim, encerrar isso aí, lembrando que Jesus falou da parábola do semeador, e ele falou de 4 espécies de terreno. A semente era uma só, mas eram 4 espécies de terreno. 3 delas, ou seja, 70%, 75% dos terrenos eram inférteis. Ou eram férteis, mas não permitiam o crescimento, porque tinha pedra debaixo, ou porque tinha muito espinho e não permitia desenvolver como tinha que ser. Ou à beira do caminho, onde vinham os pássaros e levavam embora. Mas tinha uma das semeaduras que produzia. Então, a gente tem que trabalhar dentro desse contexto bíblico para continuar, não desanimar, não baixar os braços, não afrouxar e acreditar sempre é próximo que chegar na frente da gente. Vai ser esse que vai ser um pastor, vai ser esse que vai ser uma serva de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acho que também é importante, né, pastor Dorival, a gente entender que todas as pessoas que chegaram até um centro de recuperação foram pessoas feridas em alguma área, né, que chegam lá assim, familiar, alguma área foi ferida. Então, o diabo encontrou a brecha encontrou o gatilho que virou para o vício. Então, às vezes, a gente entra para o centro de recuperação, eu nunca tive, né, a experiência de eu estar, mas passa pelo processo de imergir ao centro de recuperação e se entra num tratamento de jejum, oração. Só que o que acontece? O jejum, oração, ele revigora enquanto você está nesse ritmo. Mas a cura, como a gente chama, né, que a Bíblia fala do bálsamo de Gileade, que é que curava de dentro para fora, às vezes acaba não acontecendo. Então, a pessoa, ela fala língua, ela recebe dons, ela fica naquela euforia, mas por baixo disso, não houve uma cura espiritual naquela área específica. E pode ver que, geralmente, quando ele sai de lá, se não existe uma cura de dentro para fora, o diabo vai usar aquela ferida para desencadear e levar de volta para o gatilho. E é incrível que o diabo não tem pressa, né? Ele pode levar anos só deixando a pessoa, né, alimentar, abrir aquela feridinha, vai abrindo, vai, né, até virar uma ferida exposta e usar contra a pessoa, né? Exatamente. Pastor. Sim, Ana. E a questão de se sentir o senhor estava falando, a minha primeira pergunta, assim, do seu testemunho é, o senhor já tinha, quando o senhor saiu da igreja, o senhor não tinha experimentado o novo nascimento ainda? O senhor foi ter o novo nascimento depois, ou o senhor teve o novo nascimento, mas teve esse período? Se nós partimos de um princípio, o que acontece com o novo nascimento? O novo nascimento, ele é um ato complexo de Deus, exclusividade de Deus operar o novo nascimento. O novo nascimento, ele acontece a partir de uma ação exclusiva do Espírito Santo de convencimento. Então, quando o Espírito Santo convence o ser humano, ele, a partir daquele momento, ele reconhece o seu estado de miséria, de pecado, ele crê no seu coração e ele confessa com a boca. Então, eu fiz isso previamente, anterior a desviar-se. O que acontece? Eu experimentei o batismo com o Espírito Santo, eu experimentei os dons espirituais, a glória de Deus sobre a minha vida. Mas existe dentro do ato complexo do novo nascimento, porque o que acontece? Primeiro, é uma ação do Espírito Santo. Segundo o que está escrito em Judas, versículo 13, está escrito que é uma fé que Deus nos dá e nós devemos batalhar por ela. Porque conforme está escrito em Pedro 1:9, está escrito que essa fé tem um objetivo, essa é a fé salvífica. É a fé que nós devemos preservar até a salvação da nossa alma. Glória a Deus. Então, é possível uma pessoa nascida de novo? Sim, porque neste ato acontece o seguinte. Primeiro, justificação.
creu no coração, confessou com a boca, Deus te justifica por intermédio do sangue de Jesus. A doutrina da justificação, basicamente, simploriamente explicando, é aonde a pessoa ela tem uma dívida imensa, impagável, vai lá o credor e diz assim, tu não me deve mais nada, estás justificado, ou seja, não tem mais nada a pagar, começa do zero. Aí, a Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, para você nascer de novo, você precisa ser santo. Então entra, depois da justificação, uma ação divina de santificação. Ou seja, Deus agora te purifica por intermédio do sangue de Jesus e te torna santo. E aí, terceira ação do ato de salvação, adoção. Ninguém será filho de Deus sem ser justificado, santificado, agora adotado. Adotado, a pessoa passa a pertencer ao reino da sua luz, passa a ser herdeiro e co-herdeiro de toda a glória vindoura. Mas a partir desse momento, os teólogos concordam que nesse ato complexo da salvação, você nasce de novo. Mas, ao mesmo tempo, precisa, a partir dali, viver uma vida que corresponda a uma pessoa justificada, santificada e adotada, filha de Deus. Então, basicamente, porque não há tempo hábil para explicar isso, mas, por exemplo, assim, um justo vive em justiça, um santificado vive em santidade, e um filho de Deus, disse Jesus que para ser chamado de filho de Deus, ele tem que ser pacificador. Então, basicamente, seria isso. Aí, a santidade, lá no ato da salvação, do novo nascimento, a teologia chama de santificação posicional, ou seja, Deus te posiciona na condição agora de santo. Só que, a partir dali, a santidade tem que ser progressiva. Para isso, você vai precisar daquilo que Paulo escreveu a Tito, dizendo que a graça salvadora se revelou educadora. Então, agora tu vai ter que aceitar a educação da graça, o ensino da graça, para você ser um santo mais santo em toda a maneira de viver. Então, o que acontece com uma pessoa que nasceu de novo, mas não se santifica, não progressa na sua salvação, na sua santificação, e a santidade fica estagnada? O que vai acontecer? Ela vai fazer um caminho inverso, e ela vai virar uma apóstata, ela vai começar a voltar atrás, e pode descer até o inferno, né? Aí ela vai se tornar desviada, aí entra o que Jesus disse, vem 7 espíritos piores, e aí a pessoa vai para o mundo e potencializa todos aqueles gatilhos que a irmã Elisandra falou, porque o que acontece? Tudo parte de gatilhos, o diabo sempre usa alguma brecha, alguma coisinha, eu sempre explico que o diabo ama o passado. Então, ele passa noite e dia revirando a lixeira da nossa vida, da nossa história, para poder jogar na nossa cara, você que diz que é filho de Deus, que é servo de Deus, você tem essa história, você viveu isso, você nunca contou, você passou por isso. E aí, esses, às vezes, são traumas, né? Às vezes são coisas vergonhosas. O Jeremias diz que quando ele lembrava dos seus pecados, ele sentia vergonha. Então, por exemplo, assim, são atos pecaminosos que causam vergonha, que causam repugnância, nojo, e esse sentimento tem que haver. Só que não adianta eu ficar pulando num pé só e dizer que eu sou cheio de Deus, pentecostal, e não tratar as feridas da alma. Não permitir que a palavra de Deus tenha acesso ao mais íntimo e profundo do meu ser e trabalhe, remova de lá todas as machucaduras, as raízes, aquelas coisinhas potenciais. Não é nada, é só o que disse o nosso querido Salomão lá dentro de uma metáfora do casamento, que ele disse: por favor, apanhai-me as raposas, mas também as raposinhas. As raposinhas causam muito dano à minha vinha. Então, aquelas pequeninhas, aquelas que ficam lá guardadas, escondidas, que não se conta, que não se comenta, que é vergonhoso. Só que a pessoa encontrou esconderijo aonde? No álcool. 70% das pessoas que conhecem as drogas, primeiro elas conheceram o álcool.
dessas, a grande maioria vai primeiro fumar um cigarro, que são chamadas drogas lícitas. Depois ela vai entrar no ilícito, porque já a sua alma, um abismo chama outro abismo e vai indo nesse caminho. Mas, sim, uma pessoa pode ser salva, ter o nome escrito no livro da vida, ser um crente cheio de Deus, se der lugar ao diabo, volta a um estado mais miserável ainda. Irmã Elisandra, e é por isso que então que a gente vê que é tão importante e ultimamente a gente tem cada vez mais aplicado o ensino nas crianças, né? Porque se curar esses traumas, porque se tu, até para quem nasceu num lar cristão, né? Cada um sabe o que vem na bagagem familiar, né? As pessoas têm traumas, né? Tem uma coisa que fica marcado, que daqui a pouco no futuro vai desenvolver, vai desencadear, né, um problema para ela, se ela não souber lidar com aquilo, se ela não souber curar. E essa educação é através do ensino dos adultos, né, das escolas, é isso, irmã? Então, primeiro a gente precisa entender que a primeira infância, que a gente chama, né, é aquele período em que a criança absorve tudo. Desde bebê, né, eu sempre digo para os pais, para os cuidadores, professores, né, que existe uma percepção por faixa etária impressionante. São bebês, e tu pode observar, tu tem um bebê em casa que não fala, que ele não é verbal ainda, mas se tu fizer uma cara feia, tu pode observar que ele vai ver que tem alguma coisa errada. Se tu tá sorrindo, ele pode estar um pouquinho, ele olha para ti, ele começa a entender que existe um clima de alegria. Então, a criança tem uma percepção, assim, fora de sério. Eu sempre digo para os pais, não menospreze a capacidade psicológica que o teu filho tem, porque eles são psicólogos dentro de casa. Eles analisam todos os ambientes, todas as reações e tudo que acontece em casa. É por isso que muitos adultos hoje, irmão, acabam repetindo coisas inconscientemente que odiavam no pai. Não tem aquela coisa assim que já conheceu pessoas que às vezes estão na droga, estão na bebida, e diz assim, vamos dizer que o pai tratava mal a esposa, tá? Aí ele faz assim, o dia que eu tiver minha esposa, o dia que eu tiver, né, eu não vou ser assim. Eu não vou fazer assim. Mas lá, no inconsciente dele, ele acaba repetindo o quê? A mesma ação. Né? Por quê? Porque o ambiente ele é terapêutico. E aí está a questão. Porque às vezes a criança, dependendo da escola ainda, ela recebe um redicionamento daquela educação, daquele temperamento, mas não recebe em casa. Aí não é alinhado. Na escola ele tem regras a seguir, na escola ele tem fila, ele tem ordem, ele tem horário, ele tem que pedir com licença, mas em casa ele vive em um ambiente em que não tem respeito, aonde todo mundo fala, faz o que quer. Então, essas questões nós precisamos entender que a primeira infância ela toca tanto a criança porque ela vai ter memórias, quem de nós não lembra, né? Dos tombos. Eu lembro, eu vivi uma infância muito intensa, eu lembro de eu subir em árvore, de eu cair, de eu botar prego no pé. Eu era uma menina, mas parecia que era 3 vezes pior do que os meninos de arteira. Mas, então, o que acontece? Eu tenho memórias. E eram memórias que eu lembro, corro assim na memória, e eram memórias de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, a primeira infância é de 0 a 6. De 0 a 6 anos. Por isso que é importante os pais entender, não só a escola, porque às vezes a gente passa para a escola o papel do pai e da mãe, da educação, né? Dos limites, de botar os pontos. Mas de 0 a 6 é o momento em que a criança mais é impactada. Só que é o momento em que os pais mais relaxam na educação dos filhos. Eles ficam com pequeno. Pena. É pequenininho, né? Quantos de nós, cristãos, não vemos pais e mães dando celular dentro da igreja? Esse dia eu falei com o pastor, eu vi, não foi que me contaram, uma criança com um celular na mãe, ela não devia ter mais de 4, 5 anos, com o celular da mãe, eu estava sentada atrás, então eu acabei vendo, né?
e acabei vendo, olha, tranquilamente essa criança baixou uns 20 jogos na hora da pregação no celular da mãe, né? Então, qual é aquela questão? Ah, é pequena, é pequeno, aí se descuida. Do 0 a 6, né? Antigamente a gente dizia, 7 aninhos, a idade da inocência. Não existe idade da inocência. Por quê? Porque hoje nós temos criança com 2 anos que mentem. É ou não é? Ninguém ensinou a mentir, mas mente. Ninguém ensinou a bater, mas bate. Né? Então, o que acontece? Essa criança precisa ser orientada. Então, existe uma falta às vezes, de ensino, de uma orientação dos pais e da escola. É lógico, a escola, qual é o papel da escola nesse momento, no ambiente pedagógico? É desenvolver a criança pedagogicamente. Existe lá, né, o gráfico de desenvolvimento, mas quando existe uma escola comprometida, alinhada com a família, que né, no caso a nossa aqui é uma escola alinhada com a família, então você consegue compor e colocar, envolver a criança num ambiente onde você filtra. Poxa, mentira, mas quem ensinou a mentir? Então a gente vai tratar a mentira. E aí leva para a família, olha, nós precisamos cuidar aqui, alinhando. Lá na frente nós vamos dizer assim, valeu a pena cuidar. E eram pequenininhos, né? Então existem os gatilhos, e por incrível que pareça, falando de vícios ainda, existe sim uma tendência genética para vício nessa criança já. Então, essa criança, ela vai, em algum momento, se não for redimensionada, trabalhada, terapeuticamente orientada, essa criança vai ser explosiva, ela vai ser uma ansiedade acima da média, porque é o que nós temos hoje, crianças que estão depressivas, ansiosas. Hoje eu falava com uma família que a criança, eu perguntei assim, vou fazer 3 perguntas para vocês. Seu filho usa eletrônicos? Aí se olharam os pais. Sim. Pergunta número 2. Enquanto ele usa eletrônico, ele fica caminhando, se mexendo? Aí se olharam. Ele fica pulando de um lado para o outro. Tá. E a pergunta número 3. Ele fica olhando somente uma coisa ou ele fica todo o tempo girando? Aí eles se olharam e falaram assim, ai, pro Felipe, parece que tu tá lá dentro da nossa casa. Falei, por quê? Porque isso acontece em todas as casas. Então, o que isso está desenvolvendo na criança? Ela já tem uma tendência genética, ela já tem uma falta de orientação sadia, e ela tem uma porta aberta que só vai alimentar o quê? A ansiedade, a depressão, a falta de paciência. Porque hoje nós temos crianças que não esperam nada. Eles não esperam nem o amiguinho dar, nem a mãe comprar. Quantos nós vemos crianças, mães e pais que têm vergonha no mercado porque a criança abre o produto antes da mãe pagar? Nunca antes nós vimos crianças que abrem coisa e vão comendo pelo caminho. Hoje nós temos. Sim. Mãe que vai lá com o papelzinho do chocolate pagar porque o filho não aguentou passar o caixa. Então, o que isso é falta? Falta de excesso de ansiedade e falta de controle inibitório. Papai, meu filho, tá aqui, nós vamos pagar primeiro. Mas as crianças não esperam, né? Então, o que acontece? Então, existem vários fatores que vão... Aí já existe uma tendência genética para vício. A porta já está aberta. Então, quer dizer, já foi aberta essa brecha que o eletrônico trouxe, que o ambiente, que amar... Por que é importante você colocar o teu filho nessa idade perto de boas influências? Porque ele está na idade da imitação. Sim. Ele vai imitar para o bem e para o mal. E nós cristãos sabemos que a Bíblia fala o quê? O bem que eu queria fazer, eu não faço. Eu não consigo fazer. Mas o mal está ali na minha porta. Isso acontece com as crianças, né? Eles, com o tempo, eles vão tendo consciência. Hoje nós ríamos, né? Porque nós temos um menino autista e o menino autista e o Dorival cruzou pelo corredor e o Dorival disse, por que tu não empresta? Ou alguma coisa assim. E ele disse, é porque eu tenho dificuldade de emprestar. Ele já é uma realidade. Ele já se autoanalisa. Com o tempo, as crianças vão tendo percepção, poxa, isso eu sou capaz de fazer, isso é fácil para mim fazer. Mas eles demoram muito tempo para reconhecer as suas fraquezas.
E aí, quem entra, nós temos o mundo espiritual, nós temos uma falta de vigilância da parte familiar e nós temos um ambiente, às vezes, pedagógico legal, mas social pobre, né? Então, com aquela questão de princípios baixa. Então, imagina, nós estamos com uma criança totalmente sem proteção. Aí, essa janela que o eletrônico abriu, já abriu. Aí eu digo para os pais, teu filho está viciado em celular, está viciado? É uma droga. Eu falo assim, falo bem nítido, é uma droga. Então, não tire de uma maneira, assim, ó, totalmente. Vai tirando gradualmente e nunca se tira sem botar outra coisa. Então, você vai tirar o celular, mas você vai tirar um tempo de qualidade com essa criança. Entendeu? E não é chegar, comprar um jogo lá e dizer, ó, joga. Não, é você sentar, é você tirar esse tempo de qualidade. Aí eu pergunto, irmã, vamos falar bem a verdade, quantos pais fazem isso? Não fazem, infelizmente. Aí nós estamos entendendo por que nós temos hoje adolescentes, quanto mais cedo entrando nesse mundo, porque foi aberta essa brecha. Aí os pais, não, agora terminou. Aí a brecha já abriu, entendeu? Já abriu. Tirou o 6 e tem que botar algo nesse lugar. Aí o que acontece? Essa brecha abriu. Essa brecha, alguns conseguem focar logo no início e introduzir, né, outras coisas, outros acompanhamentos, outras coisas, mas outras pessoas, não. Então, essa brecha foi aberta e aí vai se apresentar o mundo da droga, o mundo do álcool. E aí, entre outros transtornos, né, que é, por exemplo, o TDAH. Uma das grandes características do TDAH é a impulsividade, o vício, Sim. né? É uma pessoa que ela tá tudo bem, mas se der uma coisa errada, ela vai desafogar em algo. Sim. Pode ser um distúrbio alimentar, pode ser brigar, pode ser comer, pode ser chorar e pode ser uma tendência muito grande para o vício. Sim, comprar também, né? Tem pessoas que... Comprar, né? Não tem mais lugar para onde guardar e continuar comprando, né? Tendo algumas coisas que você diz, poxa, isso não é, mas é os gatilhos que abriu essa brecha e precisou ser preenchido com alguma coisa. E aí entra, né, a questão do cuidado na primeira infância, que é o que a gente falou. O ambiente escolar, ele faz toda a diferença, mas ele não faz sozinho. Sim. Né? Ele não faz sozinho. Eu sempre digo para as nossas filhas aqui, a escola ensina matemática, português, história, né? Mas as regras e as estacas somos familiar, é nós. Então, hoje nós vemos vários projetos, né? Que aí o Estado está colocando para envolver, né? Mas eu sempre digo, lá na escola a gente estuda matemática, português, né? Língua estrangeira, outras, mas existe coisas que não são removíveis, né? Existem coisas que são assim. Então, isso a gente precisa entender, né? Que o ambiente muda totalmente e a infância, da primeira infância, que é o que a gente falou, do 0 a 6, é o momento da gente mais estar ligados. É por isso que se você vai pagar uma escola particular, se algum pai paga a escola particular, que sabe que a época mais cara, né, do pagamento de uma escola particular é o quê? É essa idade, né? É essa idade, 0 a 6, né? Do 0 a 6. Porque é quando eles absorvem tudo pela audição, pela visão, pelo toque, eles começam a observar todo mundo. E aí, que ambiente que o teu filho está exposto? Você que tem filho de 0 a 6, qual é o ambiente que ele frequenta? Quem é a pessoa que cuida dele? Quem é a pessoa que está perto dele? Quem é o espelho dele? Né? E aí, essa questão, e o que a gente faz? Não, é pequenininho, não precisa, ele é pequenininho. Ele é pequenininho. Ele é pequenininho, por isso que ele precisa. Que você ou alguém muito espelho esteja perto. E ouvindo a irmã falar, imagina né, no caso de quando tu tem uma mãe, um pai que ainda assim tenta ser presente, ou tenta se preocupar, mas imagina numa grande maioria que os pais não são presentes.
os pais não, né, de crianças que não têm, que vivem em lares totalmente destruídos, ah, vivem com avós. A gente sabe, porque quando a gente encontra as pessoas na rua, são tantas, tantas histórias diferentes, né? São. Aí, Mas o que mais assusta, né, irmã, é a questão assim. Nós vemos hoje uma distorção na sociedade, que é a questão da mulher ter que trabalhar muito fora, muitas horas fora. Tá? sim, Mas, infelizmente, irmã, nós temos mulheres que não trabalham fora. Mas, de qualquer maneira, não dão atenção ao filho. É ou não é? ficam no celular. Hoje em E aí dia, está a questão. é, Tu entendeu? Como não é uma questão. Às vezes é necessidade, né? sim, Então, nesse caso, é necessidade, é entendível, mas aí você vai buscar um ambiente sadio para essa criança. E mesmo assim, não vai preencher lacunas que a tua presença, que é você que tem que estar, sabe? Nós temos filhas grandes e eu, essa semana retrasada, nós saímos, né? Voltei tarde, não consegui ver. E o Dorival disse, ai, tão grande, fica tranquila. Não, mas eu precisava ir lá dar um cheiro, uma apertada, como é que foi isso, como é que foi aquilo. É pouquinhos minutos que é, deixa a canseira de lado e eu vou lá dar uma apertada, uma esmagada, e como é que foi, o que tu fez, e o que tu comeu. Entendeu? Então, isso não abre mão. Agora, o que acontece? Nós temos mulheres que nem trabalham fora, né? Não trabalham fora. Tem, né? Eu sempre digo assim, mãe, você tem condições de ficar? Que bom, fique, sabe? sim. Mas fique presente, não de corpo. Fique presente, né? Nós atendemos famílias que às vezes a mãe diz assim, ai, prof, a gente trouxe para cá para a escola porque a gente não aguenta mais estimular em casa, é muito trabalho. É uma família que entendeu que existe um processo e que precisa ser vivido, mas tem crianças que não têm, famílias que não têm noção nenhuma, que chegam para nós com 4, 5 anos, que não sabem conviver não ter relacionamento interpessoal e estavam em casa com quem? Com a A mãe. mãe, sim. Não sabe comer com a mãozinha, estava em casa com quem? Com a mãe. E já falo, repito aqui sempre o que a psicóloga que a gente trabalha junto. Ela sempre diz assim, ele, tem coisas que a mãe não faz e o pai não vai conseguir fazer. Tem que ser um profissional. Sim. Entendeu? Então, com carinho, com temor de Deus, a gente nunca espera que os nossos filhos passem por necessidades na vida. Mas, se tudo der errado, né? Esses dias eu disse para as meninas que trabalham comigo na escola, imagina aquela notícia que aconteceu de um avião que caiu com 3 crianças. 3 crianças no meio da mata, né? Os pais morreram e eles ainda sobreviveram tantos dias na mata e ainda cuidavam um bebê de colo que amamentava. Imagina se essas crianças não tivessem preparo, se as crianças não tivessem o mínimo, sabe? A gente nunca quer que uma coisa assim aconteça, mas se for isso, como é que o teu filho vai, quem vai ser ele no meio da adversidade? Quem vai ser ele no meio do problema? Então, nós vemos hoje as mães se descuidando e estão em casa. Mães, claro, que coincide ali, que conseguem equilibrar o trabalho, a igreja, o ministério, os filhos mais velhos, a roupa para dobrar, a comida para fazer, tudo. Ela tem um jogo de cintura, assim, fora de Natal, né? Mas tem mulheres que não. Elas vão no restaurante e você vê que tu não tem aquela, né? A gente brinca aqui em casa porque eu sou muito de conversar na mesa. E como é que foi? Na hora da mesa é a hora de comer, contar como é que foi o dia. Mas hoje não existe mais isso. Você vai no restaurante, o que você vê? Não existe mais isso. Existe. Estão juntos, sim, mas estão perto, mas não estão juntos, estão unidos. Existe, inclusive, né, uma tendência diabólica de casas tão pequenas onde não cabe em uma mesa de jantar para te jantar com a tua família, né? Porque não comem mais juntos. Para não comerem mais juntos. Eles não comem mais juntos. Para não ter esse né? momento que é cada um único. come num horário assim, né? E aí não acaba não comendo. Hoje você não vê mais salas. Antigamente você chegava numa casa, né? E ela é muito bem dividida. Os lugares mais grandes, né? Era a cozinha, aquele mesão grande. Às vezes era
Recém-casados, mas comprava aqueles mesão grande, porque a família ficava... Aquele momento era inegociável, né? Mas hoje não se existe mais, aí se perdeu, e aí foi só piorando a situação. Só vai piorando a situação. Seria bom se Deus pudesse dar, né, para cada mãe, para cada pai, uma palhinha, assim, do que pode acontecer com o teu filho, né, irmã? Sabe, Sim, eu falava para a família essa semana. Eu falei, a gente nunca espera que a vida... Porque, assim, a gente parte da ideia que a gente não quer que nossos filhos vivam o que a gente viveu. Que eles sofram o que a gente sofreu, né? Que eles sofram ou tenham falta do que a gente teve. É assim, geralmente. Mas existem imprevistos e circunstâncias da vida que a gente não controla. Só que antigamente nós éramos criados de uma maneira para suportar a diversidade. Então, a gente via, não só os pais a gente não ter, a gente viveu as histórias. Aqui, quem é acima de 40, levante a mão e diga que não lembra, né, das escassezes, claro, dos quilômetros e quilômetros andando a pé, né? Esses dias nós brincava aqui em casa, porque nós atendíamos um campo missionário, e o Dorival orou tanto por uma bicicleta. Só que era uma bicicleta para 2, né? E eu feliz, poxa, daí eu andava, sentava de lado, né? Quem fez isso muito no passado, sentava de lado, né? E aí indo com a bicicleta, feliz da vida. Mas aí ele não aguentou mais as pernas, começou a olhar, Senhor, dá mais uma bicicleta, porque não dá, é muito canseira. Aí nós tínhamos 2 bicicletas, aí era eu e ele de bicicleta. Então, assim, nós vivemos fases que a gente conta sempre, mas hoje nós temos crianças que nunca andaram de ônibus. Nunca viveram isso. Não sabem o que é. Fiz uma excursão aqui na escola e era uma festa, porque nunca entraram num ônibus, né? A gente, meu Deus, então, o que acontece? A gente acaba pulando fases e privando os filhos de... Mas aí, quando acontece a diversidade, os filhos não têm estrutura. E é por isso que nós vemos um alto índice de homicídio, de suicídio, de droga, de vício. Por quê? Porque não tem uma estrutura. Né? Então, agora eu imagino, sempre digo assim, se nós, com carinho, ensinar essa criança a passar por fases, eu sempre digo, para você conhecer uma criança, você tem que conhecer ela na ira, na tristeza, na ansiedade, com fome e com sono. Quem é essa criança nessas situações? Sim. Tem criança que ri todo tempo, mas deixa ficar com fome para ver o que acontece. Tem adulto que fica com fome e fica insuportável. Fica irado. Ai, tá tudo certo. Ó, tem crente, tem pastor, que é crente, profeta, homem de Deus, mas pisa no pezinho dele para ver o que acontece. E aí tu olha assim, não, mas não pode ser. Sim, quem é ele na ira? Quem é ela na depressão, na angústia? E se transforma uma pessoa totalmente diferente. Então, nós precisamos preparar as crianças para aquilo que nós não queremos que nunca passe, mas que pode acontecer. E aí, quem pode ensinar? Nós, que temos Deus, nós que temos temor de Deus, nós que amamos e queremos fazer delas fortes. Sabe? Fazer delas fortes. Se já vem uma mãe, ai, mas o fulano não come com a mãozinha ainda. Eu falei, tá, tranquilo, aqui ninguém come com a mão quando começa. Porque é um processo, entendeu? Agora, o que não pode, uma criança com 5, 6 anos comer na boca ainda, ganhar na boca. Sim. Entendeu? Porque tu tá alejando, tu tá arrebentando com essa criança futuramente. Porque ela vai ter uma vida, ela vai sair lá fora e ninguém vai dar na boca dela. Essa criança vai se privar de comer. Ela vai fazer greve de fome porque não deram na boca dela. Então, é muito sério. Esse assunto aí tem um... temos... quem dera que nós tivéssemos mais uma horinha para seguir falando, né, pastor? Aleluia. Aleluia, mas não temos. O nosso tempo está no fim e eu ainda queria... Bom, tinha tanta coisa para perguntar, mas amém. Vou já deixar um convite para vocês, em uma próxima oportunidade, num próximo mês, o nosso programa ele é por escala, então assim que tiver uma oportunidade,
vocês voltarem, a gente terminar esse assunto, né? Falar mais um pouco, porque na verdade a gente precisa entender as crianças, porque quando a gente olha ali para aquelas pessoas, tem alguns adultos, assim, umas pessoas mais velhas, mas a maioria são jovens, sabe? Que são ali aqui na volta na Garibaldi, ali na Voluntários, que estão ali atirados, e eles tiveram esse processo, não é porque eles estão ali, eles tiveram uma mãe, eles tiveram, ainda podem ter sido abandonados, mas eles tiveram uma situação que levou eles ali. Eles não nasceram ali na Voluntários, né? Eles não nasceram, eles foram para ali por algum motivo, pelo gatilho. Então a gente precisa entender até para também orientar e para também ajudar eles de uma forma mais efetiva. Porque se a gente conseguir, como diz o pastor, se a gente conseguir de cada 100 que um vire um evangelista, um pastor, glória a Deus, né, pastor? É uma das coisas primordiais, irmã, e a irmã está falando, eu estou pensando aqui, a questão de Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia apresenta-nos de forma bem literal e expressa, e até mesmo explícita, o que é o livre-arbítrio. Havia um sentimento no coração de Caim de inveja e ciúme contra o seu irmão Abel. Ele não aceitava de forma alguma que o seu irmão Abel oferecesse um sacrifício melhor que o dele, tanto que agradasse a Deus. E o que Deus diz para ele? É claro que não havia espelho, mas já estava sendo retratado no rosto, na fisionomia, na expressão facial de Caim, o sentimento do coração dele. E Deus disse para ele: tu não estás vendo que o pecado está à porta? Então, a questão é que para todos nós o pecado sempre vai bater à porta. Para todos nós o pecado sempre vai estar à disposição. E o apóstolo Paulo diz que o bem que a gente deseja fazer nem sempre está ao nosso alcance, mas o mal está sempre ao nosso alcance. Só que sempre, quase que total, não é total, mas quase, as pessoas são arrastadas a tomar decisões, fazer escolhas. E o problema é que se elas não foram preparadas, ensinadas, moldadas, educadas, ensinadas para tomar decisões, elas vão ser arrastadas por instinto. E o instinto humano, deturpado pelo pecado, ele vai se basear muito no instinto da sobrevivência a qualquer custo. Então, para sintetizar uma coisa muito complexa, que é, por exemplo, a droga, a dependência química, eu levava um obreiro dirigindo no meu carro e o obreiro sentado do meu lado, eu levando ele para um centro de recuperação, eu perguntei para ele: meu irmão, se tu não quiser me responder, não me responda, mas eu gostaria de saber o que leva um obreiro a sair de uma consagração às 5 da tarde para uma biqueira. Sabe, podia sentar com o pastor, conversar, podia sentar buscar auxílio, buscar socorro. Você poderia ter expressado esse sentimento, falado esse sentimento. E ele me perguntou assim, ele disse assim: pastor, o senhor já usou droga? Eu disse sim. E eu lhe pergunto para o senhor, a droga é boa ou não é? E eu digo assim, naquele momento exato que você recebe o efeito dela, ela gera um prazer momentâneo, mas intenso. E ele disse: era isso que eu já não tinha mais na igreja. E eu precisava. E que a única coisa que me dava era química. Então, eu ouvindo ele, eu me lembro assim que eu suspirei muito fundo e não falei, só correu uma lágrima nos meus olhos, de agradecimento a Deus por mais de 28 anos, eu nunca mais ser tentado a sentir saudade do efeito químico, da reação química da ingestão de algum tipo de droga no meu metabolismo para que eu sentisse isso. E então o Espírito de Deus veio sobre mim, eu dirigindo o carro, e disse para mim:
porque a minha presença te basta. Glória a Deus. Então, por que as pessoas vão para esses lugares, irmão? Porque nunca conheceram a presença profunda e extraordinária do Senhor, ou desprezaram a presença do Senhor, Glória. ignorando-a e dando vazão aos seus desejos carnais, permitiram que as paixões mundanas, e aí a Bíblia diz que Deus os entrega a elas. Porque você rejeita, é como se o Espírito Santo te assediasse para que você abra a porta e ele possa estar contigo. Mas você fica naquela rejeição voluntária ou involuntária, consciente ou inconsciente, de que o diabo trabalhando no teu subconsciente, de que eu não mereço, de que eu tenho uma história pregressa, de que eu tenho um trauma, de que eu tenho uma história, de que me fizeram isso, de que me magoaram, de que me roubaram, me tiraram. E então lá, aquilo, a pessoa entra num mundo confuso e não sabe o que fazer com aquilo, e nunca consegue avançar. Por quê? Porque não tem coragem de abrir as portas e deixar o Espírito Santo fazer nele morar. Então, a solução para a libertação, é uma experiência pessoal, eu não posso dizer que é uma doutrina, é uma experiência pessoal minha. A solução plena para a libertação da química, da dependência química, é uma entrega total, sem reservas ao Senhor. Se não houver isso, irmã, nós estamos tendo testemunhos, a irmã mencionou, e eu conheço muitos casos de pastores, de obreiros, de servos de Deus, de servas de Deus, que cheios do Espírito Santo, voltaram para a prostituição, voltaram para o álcool, voltaram para a droga, voltaram para a miséria. E alguns deles foram para o inferno, pegaram a carona na embarcação equivocada e não tiveram mais volta. Então, a saída é como a irmã Elisandra apresenta uma solução para os infantes, mas e para aqueles que já passaram a infância e estão já em situação assim, o que fazer com eles? E precisa viver o processo de cura, porque se nós lembrar de Zaqueu, ele recebeu Jesus na sua casa. E qual era o vício de Zaqueu? Ele era corrupto e ladrão. Ele roubava. E só quem tem distúrbio de roubar sabe como é. Não precisa roubar, não tem necessidade de roubar, mas rouba. Então, o distúrbio dele, o problema dele era de roubar. Aí ele recebe Jesus em casa. Ele podia ter dito assim, ó, recebi Jesus, e querer fazer dali para frente o quê? O que muitos crentes fazem, as pessoas mascarar, recebi Jesus, tá na minha casa, né? Eu vou ser diferente, mas ele foi e apresentou, né? Apresentou aquilo que muitos não têm coragem de apresentar. E aqui tem uma falha nossa, eclesiasticamente falando, da liderança eclesiástica, como eu falo assim, num sentido geral. Tá? Nós muitas vezes entregamos a responsabilidade total a Deus, ao Espírito Santo, para fazer a obra, quando muitas dessas coisas nós, como líderes, fomos colocados com ministérios de governo para estabelecer certo sistema educacional e que possa realmente curar. Sim. Só que a grande maioria das enfermidades tem que ter um tratamento de choque. Tem que ir lá na ferida e mexer nela. Eu estava conversando sexta-feira com uma mulher que faz 2 anos que ela faz um tratamento intenso contra um câncer. Ele já desapareceu, voltou 3 vezes. E aí ela contando as reações químicas do corpo diante daqueles choques que é levado, diante daqueles produtos químicos que são jogados em cima do câncer para fazer o câncer desaparecer, o que o metabolismo faz, o que as defesas do corpo fazem para proteger e mantê-la viva. E muitas vezes nós preferimos ficar com a mão em cima do câncer, não dar um choque nele, proteger, desde que eu sei que ele está me matando, mas pelo menos eu não tenho que passar por quimioterapia, né? Eu não preciso passar por esses choques e na verdade, o que vai acontecer? Esta pessoa vai morrer na miséria. E o Evangelho não é isso. É a mesma coisa que o senhor falou em Gênesis 4, ali, que o senhor falou da inveja de Caim.
quando Deus viu que ele estava, né, no semblante Sim. dele, Deus disse, mas tu pode ir lá e me trazer uma oferta boa, porque Deus Dá é a oportunidade. amor, De recomeçar. porque o próprio Deus deu uma chance para ele, né? E E ele, essa chance é o que nós... Só que, assim, nós temos que... Uma das coisas, principalmente vocês, eu vejo vocês aí na sede internacional, tendo acesso quase que diariamente e constantemente a essa classe de gente. Oferecer a eles um tratamento de choque de realidade. Não adianta, dizia um velho ditado, tapar o sol com a peneira. Tem que achar aonde começa. Tem que tocar, a quimioterapia tem que ser na raiz. Tem que se mexer lá onde nasceu esse problema. Por que que você buscou esconder? Porque a droga é um refúgio. é, Só uma que fuga. é um refúgio de um telhado todo furado. Toda vez que chove, fica todo molhado. É verdade. Então, ou seja, é um esconderijo desgraçado. E sendo que nós temos uma morada perfeita, nós temos uma casa perfeita, nós temos uma habitação perfeita para eles. E é um trabalho extraordinário. Só que, se não aprender a mexer lá na ferida e trazer para fora e curar, sabe? Passar aquele remédio que cura, não ficar passando, cobrindo com gazezinho, colocando esparadrapo em cima, mas mostrar a É o que verdade. acontece, às vezes saem do centro de recuperação, já aconteceu, a gente vê muitos casos, né, professor? Cheio, assim, só faltava assim, ó, voar. Mas aquele irmão que tinha problema no passado nunca houve um perdão, sabe? Maquiou aquela situação, mas nunca houve um conserto. Faltou respeito com o seu pastor antigo, pegou o que não é seu, sei lá, sabe? Com a família, porque muito acontece que dão tanto a família, tanta família machucada, que não é só a pessoa que foi para o centro de recuperação, é a família que foi arrebentada lá. Tem uma família que eles não sabem o que fazer, né? Que nem é que desiste, não sabe o que fazer. Se a gente com estudos, com suporte, com direção, quantas pessoas são envolvidas aí que se envolvem com isso? Imagina você sozinha, às vezes uma mãe viúva, às vezes uma pessoa sem estrutura, às vezes não tem pai, às vezes uma mãe solteira, às vezes trabalha noite e dia para dar alimento para os irmãozinhos que ficam. Então não tem estrutura. Chega um momento de dizer assim, não sei o que fazer mais. Entendeu? Não sei. Então, é um tratamento tão grande que a gente chama um suporte parental tão grande. Porque ali nós recebemos o drogado, mas ali tem uma família arrebentada. Sim. Né? Tem irmãos que continuam chorando pela... Imagina, um drogado sai quantos dias para a rua, ninguém sabe se está morto ou está vivo. É complicado. Quantos drogados que envolvem a família, que Sim. ficam devendo lá e a família é ameaçada de morte. Tem que sair de casa, tem que deixar tudo Tem que para sair, trás. tem que largar tudo, mudar de cidade. Nós Então, já quando chega atendemos. alguém, um drogado ali, não é um drogado, é uma geração arrebentada, é uma família arrebentada, uma família que teve que mudar quantas vezes? Que teve que vender o que não tinha, tirar da boca dos irmãozinhos para pagar a dívida lá na boca de fumo. Né? Então, é muito complexo, né? Então, é muito complexo. A gente precisaria de mais alguns dias. Mais alguns dias. Pastor, irmã Elisandra, muito obrigada pela participação de vocês. A gente sempre aprende, é grata, porque a gente vê Deus usando a vida de vocês, né, para nos abençoar com ensinamento, com paciência, né? Glória a Deus. Por isso, pastor, eu vou pedir que o senhor faça uma breve oração para nos despedir. E vou agradecer a todos que estão no grupo e não vou conseguir falar o nome de ninguém, mas fechem os olhos aí, vocês que estão nos escutando, elevem a Deus, porque é Deus que pode fazer o milagre que cada um de nós precisa, né, pastor? Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua graça infinita, a tua bondade, as tuas misericórdias, Aleluia. o privilégio que temos de te servir. Esse projeto, Senhor, que eu entendo perfeitamente ser uma revelação do céu, diretamente do teu coração para o coração do teu ungido, para que esse ministério estabelecesse um sentimento de ser um ombro amigo. E que esse ombro amigo não seja um slogan, não seja uma frase de efeito,
mas seja uma ação divina na vida de homens e mulheres comprometidos com as almas. Senhor, que a tua graça repouse e arrebanha mais e mais soldados que se preparem, se disponibilizem e estejam, Senhor, aptos para servir nesta área tão complexa que a sociedade, Senhor, mais precisa e pede socorro. Que a tua graça esteja sobre os teus filhos que estão diante desse trabalho e que o teu nome seja glorificado na vida de cada um, em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Nós nos despedimos com paz, oração e união. Glória a Deus. Amém.